porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Amém. Palavra do Senhor, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 3 até o verso 7. E eu vou ler um pouco aqui da minha cola que eu fiz para poder não me afastar do assunto que Deus tem nos dado, né? Esse foi o assunto do nosso culto doméstico de hoje e é muito importante a gente compartilhar com todos os irmãos para que todos possam ser edificados e a quem mais essa palavra possa chegar, né? Então temos aqui, logo no versículo 3, que é o primeiro versículo que nós lemos nesse trecho, que o texto é direto. A palavra de Deus, ela vai direto ao ponto quando diz que a vontade de Deus para nós é a santificação. E não precisamos nos ater em muitas explicações sobre o que é a santificação, porque mesmo quem não sabe dizer o jeito do dicionário indicar essa palavra, né, ou seu significado, mas todo mundo sabe, tem uma noção do que representa a santificação. Apenas podemos dizer uma coisa prática, que é nós sermos a cada dia separados do mundo, separados para Deus. É o processo em que nós procuramos nos separar do mundo para nos aproximarmos de Deus, nosso Salvador, né? Que nos comprou com o precioso sangue de Jesus derramado na cruz. Então nós agora passamos a ser dele e fomos recebidos como parte da sua igreja. Então por isso é de suma importância nós atentarmos para a palavra do Senhor que nos mostra essas coisas, né? Então o verso 3 está nos dizendo que esta é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação. Então devemos ser santos, não é porque nós simplesmente achamos isso bonito, mas é porque essa é a vontade de Deus. Devemos ser santos para agradar a Deus, que nos salvou pelo sangue de Jesus, né? Então, a palavra continua dizendo aqui, que vos abstenhais da fornicação. Em outra versão, fala da prostituição. E se formos olhar o texto no original grego, a palavra é porneia, que trata não apenas da fornicação especificamente, mas da imoralidade sexual. Então, que a gente deixe qualquer coisa que possa, na nossa vida, levar para a imoralidade sexual. E ela é uma coisa tão comum no mundo de hoje, que muitas vezes as pessoas não estão prestando atenção nisso, não estão simplesmente se dando conta de que não combatem aonde estão, não combatem nem com os seus procedimentos, nem com a sua mentalidade, não combatem a imoralidade sexual que é dominante no mundo de hoje. Em todas as áreas da vida, basta a gente ligar uma televisão, ou abrir um jornal, ou uma revista, ou entrar na internet, em algum site que tem propaganda, lá está sempre presente a imoralidade sexual em algum grau,
em algum nível e nos conduzindo para uma vida que agrada ao mundo. Mas é exatamente o contrário daquilo que o Senhor tem como a sua vontade para nós. Então, deixando essa condição de imoralidade sexual dominante no mundo, nós estamos então atentando para aquilo que é a vontade de Deus para nós, que é a santificação. E prosseguindo aqui no texto, nós vemos no verso 4 que, como direção de Deus para nós, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. De novo aqui, a santificação, agora como forma de vida, né? Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ou seja, a nossa vida no corpo, na carne, seja com esses elementos, né? Saiba possuir o seu vaso em santificação e em honra. Então, é assim que Deus quer que nós vivamos, em santificação. Já falamos aqui, né? E em honra, porque tudo aquilo que é agradável a Deus vai nos trazer honra, mesmo aqui no mundo. Mesmo aqueles que vivem no mundo, que vivem do jeito mundano, mas eles sabem muito bem honrar aquele que vive em santificação e em honra. Porque se vivemos assim, nós fazemos exatamente aquilo que é bom, aquilo que traz prestígio, que traz bênção, né? Uma vida em honra é uma vida em que nós cumprimos os nossos compromissos, é que nós prometemos e cumprimos, é uma vida em que nós vivemos aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, não defraudamos a ninguém, não fazemos aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Então, somos honrados, porque as pessoas passam a reconhecer que a nossa vida é uma vida séria, é uma vida abençoada, é uma vida agradável, e isso está aqui contido no verso 4, é a vontade de Deus para nós, né? No verso 5, nós estamos então alcançando aquilo que é também agradável a Deus, quando nos mostra que devemos buscar as coisas que são próprias do Senhor. Vamos ver aqui o texto, né? Verso 5, não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. De novo aqui, né? O oposto da santificação é o que o mundo vive, as cobiças do mundo, né? E no verso 6, a palavra está nos dizendo: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, ou em coisa alguma. Não podemos oprimir ou enganar a quem quer que seja, porque isso é pecado diante de Deus. Se nós oprimimos a alguém, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Estamos vivendo sem santificação. Se nós enganamos a alguém, a quem quer que seja, por menor que seja o tamanho do engano, é um engano, é pecado diante de Deus. E a palavra fala mais: ninguém oprima ou engane a seu irmão em coisa alguma. Aí a palavra fala mais: porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. E se sabemos que o Senhor é vingador de todas essas coisas, naturalmente já devemos atentar para isso, não enganar a ninguém. A nossa palavra seja sempre sim, sim e não, não. Como está escrito no Evangelho, Jesus nos disse, né, o que passa disto é de procedência maligna. Então, devemos atentar para isso, não oprimir a ninguém, não enganar a ninguém, ainda que às vezes a gente acabe sofrendo alguma consequência por viver assim. Mas a palavra do Senhor é bem clara: o Senhor
é vingador de todas essas coisas. Vem juízo sobre aquele que oprime a seu irmão. Vem juízo sobre aquele que engana aos outros em seus negócios. Vem juízo de Deus contra nós. Mas se nós não oprimimos a ninguém, não enganamos a ninguém, então nós estamos vivendo de acordo com aquilo que é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação. E é interessante a gente atentar para o que está escrito aqui no verso 7, né? Porque Deus não nos chamou para a imundícia. Vejam bem a palavra que foi usada. Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Aquele que oprime a seu irmão, aquele que engana a seu irmão, que faz negócios enganosos ou que procura se prevalecer, a palavra chama isso de uma vida imunda. Chama isso de imundícia. Deus não nos chamou para a imundícia. Deus nos chamou para a santificação. Então devemos prestar muita atenção nisso. E o Senhor estará então nos abençoando naquilo que nós vivemos, né? Devemos atentar para isso. Por quê? Porque esperamos o Senhor. Daqui a pouco Jesus vem para buscar a sua igreja e nós devemos atentar para isso. A vontade de Deus para nós é a santificação. Portanto, busque ao Senhor, busque a santificação. Busque viver na dependência do Senhor, na dependência do seu Espírito Santo, e o Espírito Santo sempre vai nos guiar para a santificação. Nas coisas da nossa vida particular, na nossa vida pública, na nossa vida em família, na nossa vida entre os irmãos da igreja, em todos os lugares, em todas as situações, o Espírito Santo sempre vai nos conduzir para a santificação. E estaremos então nos preparando como convém para a vinda do Senhor, porque Jesus vem. O tempo está próximo, as coisas estão acontecendo, então devemos atentar para isso, buscar a nossa santificação. Busque a santificação, você que ouve essa palavra. Venha para a presença do Senhor, se você não está na presença do Senhor ainda. Entregue a sua vida a Ele e passe a viver em santidade na presença do Senhor. E Deus vai se agradar da sua vida. E quando Ele vier, Ele vai nos levar para estarmos para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe e que você aplique assim a palavra do Senhor na sua vida também. E Deus também te receberá. E nós estaremos então preparados naquele dia quando o Senhor vier.